Antes de começar a assistir esse vídeo, pausa aí. Não ainda, espera eu terminar de falar. E comenta aqui embaixo, tu tem um projeto em andamento? E quantos projetos tu já teve? Fala aí, eu tenho um projeto que está em andamento e já comecei e terminei 4 projetos. E não concluí 4 projetos, eu comecei um e terminei. Fala aí qual é teu histórico de projetos. Hoje eu vim falar aqui sobre o curioso caso dos projetos abandonados. É muito comum acontecer o seguinte, ó. Hoje alguém vai em algum grupo, eu não acompanho os fóruns, tá? Eu até sinto que eu deveria acompanhar, mas eu também sinto que daí eu ia ficar louco, não ia ter tempo pra mais nada. Eu não acompanho os fóruns, mas acredito que isso acontece com muito mais frequência ainda nos fóruns. Mas no Facebook eu vejo bastante isso acontecer e aqui e ali eu vejo um ou outro caso, como por exemplo um site que tem um projeto ali e por aí vai. Então, acontece muito de alguém ir em alguma dessas redes e postar um projeto. O projeto tal, assim, assado, é um projeto que vai falar sobre as divindades de um local que fica no meio do deserto, que é tipo eu esqueci o nome do lugar que tem terra, que tem grama no meio do deserto, não lembro. Não lembro. Mas vocês vão falar aqui que é o lugar que tem água no meio do deserto. Como é que eu esqueci? Eu não sei. Tá, mas esse lugar e daí tem divindades que moram ali, só que essas divindades estão muito revoltadas com o que os homens estão fazendo fora desse deserto e elas querem matar a humanidade, então cada uma dessas divindades foi para um lugar do mundo e tá tentando matar os homens e agora somente os homens podem se defender contra os deuses. Então cabe a um grupo de aventureiros tentar salvar o mundo porque eles querem continuar vivos. É um bom motivo para salvar o mundo. E acontecem loucas aventuras durante isso. Então vai ser tipo uma caçada pelos sete divindades do dragão. E o jogador vai ter que enfrentar vários desafios, ir nas tumbas que eles criaram no mundo, e esses monstros esses querem acabar com o mundo, vai ter cidades que já foram destruídas e tudo mais. É um projeto ambicioso, talvez, não sei, acabei de inventar. Então, alguém posta esse projeto lá, é assim meu projeto, olha, vai ser assim, assado e blá blá blá. Beleza, passou-se 5 anos. Eu nunca mais ouvi falar. Pois é. É quase impossível que alguém comece um projeto postando em uma rede social e ele não poste depois, tipo, quando o projeto tá pronto naquela mesma rede social. Ou mesmo não poste em seguida alguma evolução. Ou mesmo poste qualquer coisa. Ou mesmo que ele apareça ali de novo, comentando. Mas já vi acontecer de um projeto muito ganancioso, muito ambicioso. Ganancioso é a palavra errada. Muito ambicioso, com coisas legais que eu queria ver funcionando mesmo. Aparecer e em seguida morre por terra. E ainda assim, esse projeto, desse exemplo que eu dei, ele tinha uma estrutura já muito montada, muito elaborada, muito estruturada do que poderia ser. Claro, o que eu tô falando aqui o que eu falei aqui foi só um resumo, mas com certeza alguém que chegou nesse resumo já provavelmente já bolou outras coisas, como por exemplo quem vai ser o protagonista, o que ele vai fazer, o que exatamente vai ter nesse mundo. Acontece que geralmente as pessoas nem chegam a fazer nessa parte do resumo. Acontece muito de, o RPG Maker, vamos fazer um jogo. E abre o Maker e começa. Tipo, nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu nem aprendi a usar ainda, vamos fazer um jogo. Isso é um problema bem sério porque assim, primeiro que a gente mata a nossa ideia. Não importa qual for ela, não importa se a gente já tem uma ideia. Se por acaso, antes mesmo de saber o que a gente vai fazer, a gente começar a fazer, a gente vai acabar se decepcionando, vai acabar ficando. Hoje as palavras estão me fugindo toda hora. A gente vai acabar ficando decepcionado com até mesmo com o nosso desempenho, porque não tem como a gente dar segmento a longo prazo, e um jogo é sempre um projeto a longo prazo. Não tem como dar segmento em algo a longo prazo sem um plano, sem um planejamento. Então acho que hoje o maior erro, o maior problema de quem começa um game de RPG Maker, ou seja lá de qual for a engine, eu acompanho alguns outros grupos também de outras engines e acontece a mesma coisa lá de, postou um jogo super legal lá em Unreal e blá 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 e morreu, nunca mais apareceu. E isso não é uma coisa do RPG Maker, não acho que porque o RPG Maker é mais simples acontece isso. Não, acontece em quase todos os lugares. A falta de planejamento, a falta de anotações, a falta de algo físico, sabe? Algo que tu possa ver, olha, aqui tá o meu projeto, aqui tá uma papelada. Eu tenho pilhas e pilhas de folhas de coisas que eu anotei, muitas delas provavelmente eu nem vou usar,
Mas é importante ter algo físico, algo palpável, algo que tu saiba que, ó, meu jogo tá em andamento. Seja uma anotação numa parede, seja um papelzinho num quadro falando sobre o que tu tem que fazer naquela semana, naquele mês, seja um cronograma do planejamento de como as coisas vão se desenvolver, seja uma historinha falando do personagem, não importa. Mas a gente precisa ter algo físico, algo projetado e com certeza precisamos ter um cronograma, uma ideia para seguir, uma linha, uma missão, uma quest. Então, por que é que os projetos são abandonados? Porque sem isso tudo, sem essa linha de pensamento, a gente empaca. A gente chega num lugar e não sabe o que fazer. Sabe quando a gente pega uma missão em algum jogo? Já aconteceu muitas vezes comigo, tá? Peguei uma missão num jogo e fui. Cheguei lá no meio do caminho que eu só li que tem que matar 5 bichos de tal coisa. Eu não li o que é, eu só vi o objetivo ali. O objetivo é esse, eu não li o resto da missão. Cheguei lá no meio do caminho, matei os 5 bichos e não acontece nada, eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Ou mesmo alguém falou que era pra fazer tal coisa e eu simplesmente ignorei e segui caminhando pela cidade. Depois eu até esqueci que eu tinha aquela missão. Acontece muitas vezes. E em jogos então que não tem o Quest Journal, é muito comum acontecer de um NPC comentar alguma coisa tipo, eu preciso que você me traga 5 ovos de pato vermelho. Ok. E pronto, esqueci. Não sei mais que pato é esse, não sei nem pra quem que eu tenho que entregar. Ou eu peguei a quest ali com aquele NPC e depois peguei os ovos e não sei onde é que eu vou levar eles. Isso acontece porque a gente não tem um planejamento, não tem algo anotado, não tem algo plausível. Aquele Quest Journal é uma coisa anotada, é como se fosse uma coisa física que a gente tem uma listagem do que nós temos que fazer. Então, não tem como seguir sem usar papel e caneta, sem usar, ou mesmo alguma tecnologia aí que possa ser usada. Eu gosto mais de papel e caneta para certas coisas. Então, anotem tudo, desde das ideias. Não anotem só tipo, eu só vou anotar quando eu definir. Eu só vou criar a história do meu personagem quando eu pensar em toda ela e eu vou botar no papel, daí tá pronto. Não pensem assim, tá? Porque se vocês pensarem toda a ideia, toda a história do personagem, colocarem no papel, esperar meia hora voltar ali e ler, provavelmente vocês não vão gostar de alguma coisa. Daí vocês vão ter que passar pro outro papel. Vão anotando. Eu tive uma ideia. Talvez o meu personagem possa ser, sei lá, um licantropo. Ou ele possa ser tipo, ele foi amaldiçoado por um desses deuses na aldeia dele. Boa ideia. Quem sabe o meu personagem, ao invés de usar uma espada, ele vai usar uma lança. Talvez. Por que uma lança? Porque a cidade dele treinava lanceiros pro exército. Ok. Meu personagem, ele morava numa cidade que cultivava feijão. Beleza. Então a gente anotando essas coisas, depois fica muito mais fácil. Além disso, depois que a gente escreveu, sempre é importante ler e fazer de novo. Olha só, mas que coisa. Tu acabou de falar para eu escrever, agora tá falando para eu escrever e escrever de novo. Pois é, porque a gente sempre tem ideias novas. E sempre dá para elaborar melhor aquilo que a gente pensou. Então, planejem. Isso é planejar, é anotar, é ler, prestar atenção se está ok, ver se é aquilo ali que a gente precisa, refazer se necessário, tentar ter uma ideia, uma noção de como as coisas devem ser como um todo, como um macro, mini e micro, sei lá. Tentar pensar em todas as escalas. Ter um mundo já criado é o primeiro passo, talvez, para criar as outras coisas. Então a gente tem que ter tudo isso anotado. É muita coisa. Um RPG, um jogo de. Não importa o gênero, ele tem muitas coisas, muitas vértices. Outra coisa que eu percebo algumas vezes é que tem gente que ignora. Talvez é uma coisa que eu percebo, mas deve ser nas entrelinhas, porque isso não é algo que alguém me falou, tipo, eu faço assim. Mas eu percebo muitas vezes que tem jogos, tem histórias que elas ignoram o exterior, ignoram completamente. O meu jogo se passa numa cidade. E o resto que se dane. Resident Evil meio que fez isso. Dá pra sentir no Resident Evil 1, por exemplo, que tipo é aquela mansão e não tem mundo lá fora. É como se só existisse aquilo ali. Resident Evil 2 e 3 passam em Raccoon City. Mas olha o tempão que Raccoon City ficou daquele jeito e parece que em certos momentos não existe um mundo lá fora. Então a gente tem que tomar cuidado porque o mundo lá fora pode nos ajudar a ter ideias ali dentro. É que nem quando vai desenhar. Primeiro tu faz um esqueleto ali pro personagem, um esboço, um rabisco, uma riscalhada que só tu entende. Aquilo ali é o conceito, é a estrutura, o esqueleto do teu mundo. Depois disso tu vai pros detalhes.
E é ali nos detalhes, tu vai construindo, vai melhorando, vai dando forma, tu vai moldando, é que tu vai chegar no projeto final, no produto final. Mas a gente precisa ter um leque de opções para seguir as linhas. São como rotas, são como caminhos que a gente deve seguir. E tudo isso vai ajudar com que a gente não desista do nosso projeto. Porque desistir é a coisa mais fácil, sempre. Agora, se tu parou e planejou primeiro, desistir vai ficar mais difícil. Porque tu vai lembrar, nossa, mas eu tenho tudo planejado já, eu até tô pensando no final. Tu vai ficar ansioso para fazer e não vai morrer por terra aquele plano. Então é isso, não desistam dos seus projetos, continuem firme e forte. Se vocês quiserem um apoio moral, é só deixar um like aí que vocês vão se sentir muito melhor. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!